E minhas amigas, meus amigos, com prazer, hoje nós estamos no que é sem dúvida o maior empreendimento imobiliário de Bragança Paulista e toda a nossa região. Mas, como todo resultado tem o início de uma história, hoje você vai começar a conhecer uma história de sucesso. Não só dos sucessos imobiliários, mas o sucesso pessoal do autor de todos esses grandes empreendimentos que culminam sempre num sucesso e altíssima valorização. Tenho o prazer de ter ao meu lado o arquiteto Júlio Pedro Sperandio, que é da R. Sperandio Empreendimentos Imobiliários e que vai contar um pouco para a gente, né, Júlio, essa história, toda essa trajetória de sucesso de um grande empreendedor que é o seu pai, Reinaldo Peluso Sperandio. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, Orlando. Primeiro é um prazer estar podendo compartilhar um pouco dessa história que a gente tem, porque é uma empresa focada, como é que eu vou dizer assim, exclusivamente em Bragança, e poucas pessoas sabem e conhecem o histórico da cidade. Apesar de estarmos unicamente focados em Bragança, esse histórico ele não é tão conhecido na cidade. A empresa, assim, se a gente pudesse resumir rapidamente, 40 anos, ela começa em 1975. Quando o meu pai ele começou a fazer consultoria de engenharia. Ele era engenheiro. Recém-formado até então. Isso, recém-formado, moleque. E ele começou já, como engenheiro, a atuar dando consultoria para empreendimentos imobiliários. Então, por exemplo, ele fez consultoria para o Jardim do Lago, Jardim Sevilha, o Jardim São José. Então, ele montava toda a parte de obra, ele dava toda essa consultoria para esses empreendimentos. Em 78, ele foi eleito vereador do município. Em 80, ele foi presidente da Câmara. Nesse momento, ele começou a ter contato mais com a máquina da prefeitura, né? Mas assim, como é que eu vou dizer, ele começou a entender um pouco mais como é que funcionavam essas demandas sociais da cidade, que como um vereador era nessa frente que ele atuava. E ele acabou então pegando essa parte técnica que ele conhecia, da formação de engenheiro que ele tinha, desses empreendimentos que ele tinha, essa parte social da atuação como um vereador. E em 1979, ele firma uma sociedade com outros 3 empresários e eles lançam o Jardim Europa, que foi o grande lançamento, foi um marco na história de Bragança, foi um loteamento planejado, muito bem executado. Na verdade, ser muito bem executado foi o grande diferencial do loteamento. Aliás, de todos os empreendimentos da R. Sperandio, esse é o ponto forte, a execução, a qualidade com que se faz um empreendimento, né, Júlio? Exato, é fazer uma vez e fazer bem feito, porque as pessoas vão lembrar disso. Então, nós sempre preocupamos em atrelar nossa marca a um produto que fosse bem feito. E o Jardim Europa, ele trouxe isso. Então, as pessoas acabaram reconhecendo ali um empreendimento muito bem executado. O primeiro de uma série de empreendimentos de sucesso, né, Júlio? Diga-se de passagem, né? Isso, a infraestrutura do empreendimento, água, esgoto, a camada asfáltica, tudo isso a gente sempre visou o longo prazo. Nunca tivemos aquela visão de acordo, não, vamos fazer, joga só uma capinha aqui que vai resolver e depois bola para frente. Nunca foi esse o espírito. E continuando ainda na história do Jardim Europa, foram ali 1.200 lotes no Jardim Europa. Teve o Jardim Europa 1, né, que fica aqui, na Avenida Europa, o lado direito, e depois o Jardim Europa 2, que fica ali do lado esquerdo, quase que divisa ali com o Aeroclube. Mas são 1.200 lotes. Meu pai fala que há 10 anos atrás, ele conta que teve um lote lá no Jardim Europa que foi revendido mais de 12 vezes.
Isso há 10 anos atrás. Era assim, era como se fosse dinheiro vivo um lote lá, porque a pessoa comprava, valorizava, vendia. O outro que recebeu, valorizou, vendeu de novo. Outro recebeu, vendeu, valorizou de novo. Então, foi aí o grande momento dele. E essa é uma lógica perfeita em todo empreendimento imobiliário, né? Você tem um índice de valorização altíssimo, inigualável a médio e longo prazo, com qualquer outro ativo financeiro. Agora, quero crer que o nascimento do Jardim Europa, né, veio de encontro a uma época em que Bragança já se despontava para um novo marco na sua história, né, Júlio? Para uma nova fonte de crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, onde um perfeito urbanismo já se fazia necessário, onde teria que se ter essa visão empreendedora de um bairro já diferenciado dos demais bairros e do que era a arquitetura, do que era o urbanismo da cidade a essa época, não é verdade? Isso. A gente já tinha uma classe média muito consolidada. Muito já mais média, bem para alta, né? Que ansiava exatamente isso, essa qualidade de vida. Então eles buscavam uma oportunidade para ali edificar suas casas, eram famílias que estavam em franco crescimento e viram no Jardim Europa essa oportunidade. Então, casou muita coisa. Por isso que eu disse no início que essa visão dele de como engenheiro, de como empresário e de como é que eu vou dizer, um observador social de todos esses movimentos que a cidade vinha caminhando, culminou nesse sucesso. E aquilo, a visão empreendedora do próprio, né? Porque sem ter essa visão empreendedora, sem você ter uma visão antecipada de futuro, ir de encontro exatamente com aquela aspiração que o momento exige, né? É o que faz o grande diferencial. Localizar a demanda, detectar essa demanda, esse nicho de mercado e vir com o empreendimento exatamente atender esse nicho, atender essa demanda é o que faz o sucesso, aliado à qualidade sempre indiscutivelmente presente em todos os empreendimentos da R. Sperandio. O que lhe garante o slogan de empreendimentos de sucesso sempre. É só colocar essa marca, que é como a Bombril ou a Gillette, sinônimo de qualidade, né, Júlio? É exatamente isso. Até continuando na linha desse raciocínio, foi a mesma sequência que o próximo empreendimento que ele fez, que foi o Jardim São Conrado. Ele já seguiu nessa mesma linha. O Jardim São Conrado, ele usufruiu dessa qualidade que o Jardim Europa impôs. Então, as pessoas já viram a qualidade do empreendimento, já perceberam que isso era muito claro para todo mundo. O Jardim São Conrado já seguiu nesse mesmo modelo. A proposta do São Conrado já era um pouco diferente. Ele era um loteamento mais chácara, sabe? Eram lotes maiores. Era um outro conceito, né? Um outro conceito, que também havia uma demanda na cidade. Então, de novo, a visão do empresário é aquele que consegue enxergar essas diversas demandas e consegue colocar o produto certo, com o preço certo, para atender esse nicho de mercado. E o São Conrado ele já aproveitava a continuação da Avenida Europa, que estava sendo aberta, e fica de frente ali para o Lago do Alfeu. Então, eram lotes maiores, uma proposta para o cara que queria um lote um pouco maior, queria ter uma mini chácara, vamos dizer assim. Dentro de um conceito, né? Nós temos o Jardim das Palmeiras, que é um dos mais belos condomínios da nossa cidade, concebido há mais de 30 anos e consagrado de uns 5 anos para cá, né? Agora, veja como lá atrás nós já tínhamos uma visão diferenciada de detectar que a população, de uma maneira, assim, um determinado nicho de mercado, buscava algo diferenciado, com uma outra qualidade de vida, com uma outra proposta de vida, né? Só que mais inserido dentro do contexto da região central da cidade. E uma coisa lógica e natural, a extensão automática do Jardim Europa, que vem a ser então o Jardim São Conrado. Iniciando-se assim
os 2 primeiros empreendimentos que marcaram essa marca tão conceituada que nós temos hoje. E você falou uma coisa muito interessante, né, Júlio? E gostaríamos aqui de ressaltar também a você, amiga, a você, amigo, que é o Lago do Orfeu, que todo mundo conhece por Lago do Orfeu, né? Todo mundo fala Lago do... Inclusive no Google consta Lago do Orfeu. Mas é Alfeu, por causa da Avenida Alfeu Grimelo. Então, vai aqui mais uma que eu também não sabia, assim como não sabia que aquele entorno todo, um dos lugares que eu sempre achei muito bonito, muito agradável, né? Bastante diferenciado, como nós colocamos aqui há pouco, se chamava Jardim São Conrado. Né? Eu não tinha noção do que era aquilo. Para mim, ali era uma extensão do Jardim Europa e realmente essa extensão já foi diferenciada, já também contemplada com uma visão mais futurista do que a época permitia, né, Júlio? O que garantiu esse grande sucesso dessa grande trajetória empreendedora do nosso querido amigo Reinaldo Sperandil. E você, amiga, você, amigo, vai acompanhar conosco, a partir de agora, toda a trajetória de sucesso dessa empresa, que juntamente com o nosso clube literário, vem montar a história da nossa cidade, a tradição e uma trajetória de sucesso e grandes acontecimentos. Então, marcado o encontro para a próxima semana, Júlio, para nós levarmos aqui a todo o nosso público um pouco mais do conteúdo de uma história tão rica e tão completa de visão empreendedora, de dinamismo empresarial e, acima de tudo, de alguém que preza pela qualidade máxima naquilo que faz, não é isso? É isso mesmo. Se nós pudermos contribuir até para esse histórico de Bragança e todo mundo estar mais presente nessa parte cultural, pode contar conosco que nós vamos sempre te ajudar. E aqui está. Até a próxima semana, onde você vai conhecer mais um pouco dessa grande história de sucesso que é a R. Sperandil. Arquiteto Júlio Pedro Sperandil.